Resumo: os 10 Mandamentos 2018 de 0904 a 13 de abril. Segunda-feira, 09 de abril. Ramsés tenta mudar o pensamento de Nefertari, mas é provocado por ela e acaba concordando com a ideia de matar Moisés. Um oficial avisa o rei que Jair retornou ao Egito. Jair se espanta ao saber por Ramsés que Radina fugiu com os hebreus. Mequetre confirma para Amós que realmente é pai biológico de Baque. Baquemute e Jair aprovam a decisão de Ramsés reunir o exército para ir atrás dos escravos. Pazer fica surpreso com o desejo de vingança revelado por Nefertari. Baquemute pede que Iquene reúna os oficiais para uma conversa com Ramsés. Pazer se entristece com a determinação de Nefertari exterminar o povo hebreu. Tais ganha uma flor de Baque e se emociona ao ver o menino sofrer com a falta da mãe. Ori e Merit ficam enciumados ao verem os dois abraçados. Tais diz que todos eles formam uma só família e as crianças se abraçam. Ramsés passa as instruções para os oficiais e pede agilidade para que a comitiva parta para o deserto o quanto antes. Pazer e Iquene ficam preocupados com a vida dos hebreus. Baquemute informa Ramsés que os espiões saíram para localizar os escravos. Pazer diz para Ramsés que Deus já mostrou do que é capaz e alerta ser perigoso afrontar os hebreus. Abigail conta que Safira precisa manter a fé para que consiga engravidar. Moisés aconselha Arão a terem atenção com saqueadores e povos hostis que possam se aproximar. Sozinho, o libertador pensa em Zípora e os filhos. Miriam vê o sorriso do irmão e assume estar ansiosa para conhecer Zípora. Elisebe e Arão ficam preocupados ao verem Oséias aproximando-se de Ana. Judite pede que o rapaz mantenha a distância da filha para que não irrite Apuque. Apuque confessa para Jairo que se arrependeu de deixar o Egito. Caroma sofre ao saber que Iquene terá que perseguir os hebreus. Alguns dias se passam e Ramsés comunica que o exército irá partir. Caroma e Iquene choram na despedida de Iquene. Preocupado, Pazer encontra o oficial e lamenta que ele tenha que partir. Ramsés discursa encorajando o exército e segue acompanhado dos oficiais para o deserto. Pazer ora para que Deus proteja a vida de Simute. Nefertari se anima com a partida de Ramsés para encontrar Moisés. Caroma conforta Pepi dizendo que Iquene não morrerá. Ramsés e o exército avançam ameaçadoramente pelo deserto. Terça-feira, 10 de abril. Nadab e Abiú se desesperam ao notarem o exército de Ramsés se aproximar. Nefertari se mostra determinada com o desejo de vingança. Os hebreus se apavoram com a aproximação dos soldados egípcios. Pazer discute com Nefertari e passa mal. A rainha se assusta ao ver o pai desmaiado. Safira, Judite e Bina imploram pela proteção de Deus. Datã, Corá e Abirão reclamam da situação e culpam Moisés. Com Pazer nos braços, Nefertari grita por socorro. Moisés tenta incentivar o povo a acreditar no poder divino. Caroma e Nefertari tentam socorrer Pazer. Afastado dos outros hebreus, Moisés conversa com Deus. O Senhor ordena que o povo continue marchando. Ramsés avista o acampamento dos escravos. Baco fica tenso ao descobrir que o faraó está perseguindo o povo hebreu. Caroma busca ajuda para Pazer. Baque pede que Mequetre diga a verdade sempre. Nefertari fica aflita com o estado de Pazer. Baco ora para Deus e a família de Mequetre estranha a atitude do menino. O pânico toma o acampamento dos hebreus. De repente, de forma inesperada surge uma figura angelical no céu que se funde à coluna de nuvem. Joquebede e Miriam se emocionam com a visão do anjo. O povo fica maravilhado com o que vê. Forma-se uma nuvem de fogo e o tempo escurece. Quarta-feira, 11 de abril. Ramsés avança com seu exército quando a coluna de nuvem e fogo surge como um ciclone avançando em direção aos egípcios. Uma bola de fogo cai sobre o carro de Ramsés. Soldados se apavoram. Cavaleiros caem de seus cavalos. Ramsés fica irado diante da coluna que lhe barra o caminho. Nefertari chora desesperada com o estado de saúde de Pazer. Moisés tem novo encontro com Deus. Começa uma forte ventania. Baque explica sobre o poder de Deus para sua nova família. Pazer abre os olhos lentamente e pede para chamarem Nefertari. A rainha chora ao se recordar de momentos ao lado de seu pai. Caroma chega e avisa que o sumo sacerdote deseja vê-la. Caroma diz acreditar na recuperação de Pazer. Nefertari e ele conversam francamente. A rainha diz que não pode perder o pai. Egípcios ofendem Baque, Ori e Merit protegem o irmão. Mequetre intervém e ameaça os rapazes. Pepi conversa com Caroma e pergunta pelo pai.
Tais e Mequetre falam com alguns egípcios e chegam à conclusão que a culpa é do rei. Nas últimas, Pazer conversa com Nefertari. A rainha se desespera ao notar que seu pai está morto. Moisés ergue o cajado em direção ao Mar Vermelho. O vento começa a soprar cada vez mais forte. O mar começa a se abrir. As águas se levantam formando um muro de cada lado. O povo assiste ao fenômeno boquiaberto. Ramsés se impressiona com o que vê. Caroma tenta amparar Nefertari. Do alto de um rochedo, Moisés grita mandando o povo marchar para a fenda aberta no meio do mar. Desesperado, Ramsés manda o soldado avançar, mas são impedidos pela coluna de nuvem e fogo. Os hebreus seguem caminhando pela abertura do Mar Vermelho. Ramsés ordena que seu exército avance em direção à abertura no mar. Os últimos hebreus terminam de passar pelo solo seco. Os egípcios começam a passar entre as paredes de água com seus carros e cavalos. Moisés é o último hebreu a atravessar. Os soldados egípcios seguem na perseguição em meio às paredes de água. Moisés, com seu povo atrás, observa a abertura do mar ainda aberto. Quinta-feira, 12 de abril. Moisés ouve a instrução de Deus e estende a mão sobre o mar, fazendo as paredes de água se desfazerem. Baquemute, Iqueni e Jaí morrem afogados. Derrotado, Ramsés chora com ódio de Moisés. Caroma consola Nefertari, que sofre com a morte de Pazer. Tutmoses inicia a cerimônia de embalsamamento de Pazer. Agradecidos pelo livramento, Moisés e o povo começam a louvar a Deus. Joquebede e Miriam ficam admiradas ao verem Moisés concentrado escrevendo o livro. Arão diz que os hebreus estão livres da opressão do Egito, mas tem a sensação de que a jornada está apenas começando. Simute, Radina, Shibali e Gaiji lamentam que Cani e Jaí tenham morrido tragicamente. Nefertari lê um papiro que ganhou de Pazer e chora. Caroma diz para Pepi que Cani em breve estará de volta. Uri e Leila sofrem com saudades de Uri. Amós se impressiona ao ver Ramsés retornando da batalha sozinho e é arruinado. Mequetre se surpreende ao saber que Ramsés voltou derrotado. Ramsés avisa Nefertari que perdeu a guerra e todos os soldados morreram, deixando-a espantada. Baque estranha ao ser vestir como egípcio. Ramsés se sensibiliza com a tristeza de Nefertari pela morte de Pazer. Caroma descobre que Iqueni morreu e se desespera. Apuque reclama com Moisés da falta de água. Caroma hesita em contar para Pepi que Iqueni não está mais vivo. Os hebreus caminham exaustos pelo deserto até que Moisés avista um oásis. Corá, Apuque e Jairo são os primeiros a chegar até o lago, experimentam a água e reclamam do gosto e começam a cobrar Moisés. Arão diz que Deus não os tirou do Egito para morrerem de sede no deserto e pede para terem fé. Caroma decide deixar o palácio e se despede de Nefertari. Diante do lago de água inapropriada de se beber, Moisés pede ajuda ao Senhor. Sexta-feira, 13 de abril. Um vento forte sopra sobre Moisés e Deus pede para que Moisés pegue um galho de uma árvore próxima e atire sobre a água do lago. Moisés atende às ordens do Senhor e a água fica limpa e potável. Todos se fartam com a água, inclusive Corá, Jairo e Apuque. Moisés diz para Arão que precisa da atenção do povo. O irmão atende de imediato e diz que o libertador tem algo a dizer. Moisés diz que se todos ouvirem atentos aos ensinamentos do Senhor, nenhuma enfermidade virá sobre eles. Todos se emocionam com as palavras. 2 meses se passam e os hebreus seguem caminhando pelo deserto. A coluna para sobre um determinado ponto e Moisés diz ao povo que deve montar acampamento naquele local. Arão percebe que Apuque dá ordens nos hebreus e diz que ele precisa trabalhar também, caso contrário não terá onde dormir. As mulheres ajudam os maridos a construir as tendas, todos felizes. Oliabe e Bezalel vão ajudar Gaiji, Shibali e Simute que não conseguem montar suas barracas. Moisés e Osés observam o acampamento sendo montado felizes. Os hebreus reclamam de fome e o deixa Moisés preocupado. O libertador fala mais uma vez com o Senhor que diz que irá prover pão e aves ao povo. Codornizes aparecem e deixam os hebreus satisfeitos por mais esse milagre. Ana diz a Oséias que Apuque não quer que eles fiquem juntos e o hebreu pede calma amada, que é apenas uma questão de tempo. Apuque vê Ana conversando com Oséias e vai tirar satisfação. Gaiji ajuda as mulheres a preparar as codornas. Simute, Gaiji, Shibali e Leila se lembram dos momentos que passaram no Egito e se emocionam. Moisés diz a Joquebede que ciente pelos hebreus que ainda não acreditam no poder de Deus. A mãe do libertador consola o filho e diz para ter paciência.
Amanhece no deserto e ao acordar, os hebreus ficam maravilhados com mais um milagre. Inscreva-se no canal, deixa o seu joinha.